Hoje nós vamos começar isso aqui falando de uma coisa que nós já havíamos comentado. E eu achei tão legal isso aqui, sabe por quê? Que nesses últimos dias, de uns 15 dias pra cá, tá ficando muito evidente algumas coisas pra mim. E aí eu cheguei à conclusão que esse negócio que eu vou falar aqui está norteando, sabe, o que eu ando fazendo. Então, eu sou da seguinte opinião: quando uma coisa começa a dar certo, vai no negócio aí, vai indo que tem alguma coisa aí de bom. Então eu chamaria hoje de: o seu propósito define o nível da sua prosperidade. O seu propósito define o nível da sua prosperidade. Lembrando que prosperidade não é quantidade, nós já sabemos disso. Então, onde que eu quero chegar quando eu comecei falando que eu peguei aí tô pegando a direção desse vento? Porque eu estou entendendo que existe um processo antes da prosperidade que a gente deseja. Eu espero que eu consiga hoje passar esse negócio para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou entendendo esse negócio. E é muito legal quando você entende, aí todo mundo entende, aí começa a gerar algumas coisas. Não pode ser unidade, né, irmãos? Não pode ser singular. Senão não tem graça. É que nem eu ouvi uma vez, uma pessoa falou assim: se alguém te fizesse a seguinte pergunta: quanto você quer ganhar agora? E aí você respondesse assim: 1 milhão. Tá bom, então eu vou te dar 1 milhão. Esse 1 milhão você pode gastar como você quiser, só que vai ter um território para você fazer isso. Eu vou levar você para uma ilha sozinho, e lá vai ter tudo a seu dispor. Então tem 1 milhão lá para você. Então você pode pegar um barco, um helicóptero sozinho. Você pode comer tudo que você quiser, você pode aproveitar tudo que há de melhor nesse lugar, com tudo isso aqui que eu estou te falando, porém sozinho. E aí ele fala que essa pessoa fala assim: mas aí não tem graça. Eu tenho 1 milhão, tenho tudo a meu dispor e sozinho. E aí ele fala que ele chegou a uma conclusão muito legal. Ele fala o seguinte: tudo que nós corremos atrás na vida, de uma certa forma, é para mostrar para alguém, é para comemorar com alguém, é para dividir com alguém. Porque senão, quando ele fez essa pergunta, irmãos, era simples. Ele falou: ótimo, dá aí o dinheiro, dá toda a comida que eu quero, né? Que delícia, vou fazer tudo que eu quero e bem entendo. Mas olha como engraçado, como esse negócio que parecia maravilhoso, quando falou: só que é unitário, o negócio já perdeu totalmente a graça e o brilho. Porque se nós entendermos mesmo de fato que é compartilhando que a alegria ela vai aumentar, não é aquilo que você tem, não é. Então eu estou chegando a essa conclusão de uma maneira muito singular. Por isso que eu falei aqui que eu gostaria que vocês entendessem o que eu vou falar hoje, para fazer. Então, existe um processo antes de fato de você começar a prosperar. Por quê, Luísa? Justamente por isso que eu acabei de falar. Porque, irmãos, se você fizer tudo certinho e der tudo certo e nós prosperarmos de fato, tudo que nós viemos fazendo aqui ó, atrás do caminho aqui, ó, vai contar, por exemplo. Então, assim, por isso que nós vemos tantas pessoas que têm tudo, só que no meio, ela começou com todo mundo, só que no meio do caminho, muitas vezes ela perdeu o relacionamento, ela perdeu familiares, ela perdeu amizades, de repente, sei lá, por decisões erradas, por atitudes erradas, por omissão de coisas, né? Então, assim, aí quando ela chega, que era o tanto que ela desejou, ela olha para trás e fala: mas é aquela famosa história, né? Nós, no nosso caso, nós não fazemos isso. Mas que graça tem abrir uma champanhe ou um vinho e ficar segurando a taça assim sozinho? Então, se nós trazemos isso para nós, o que adianta na hora que você quer mais do que na hora que você chega lá no triunfo? Abraço, beijo, palavras: cara, eu estava torcendo por você, eu sabia que você ia chegar lá. Essa é a graça. Então, assim, eu entendi esse negócio primeiro, que prosperidade não é dinheiro, e segundo, que esse negócio do processo. Irmãos, se tem uma coisa que é verdadeira, não se preocupe com a prosperidade, se preocupe com o processo, que eu acabei de falar.
Chegou lá, cadê todo mundo? Ah, o seu processo no meio do caminho foi muito ruim. Ficou todo mundo lá atrás, ó, e se duvidar, melhor que você. Eu falo isso porque eu perdi pessoas no meio do caminho, né? E essas pessoas, não sei se um dia eu irei recuperá-las, mas ficou aquele lembrete assim, né? Seria tão legal se essa pessoa hoje estivesse vendo isso aqui. Ah, Luísa, mas como você sabe que ela ou elas não estão vendo? Irmãos, porque eu acredito na seguinte... Eu cheguei à seguinte conclusão. Pelo menos eu, né? Se eu vejo alguém que não me interessa, nem o que ela é, nem o que ela faz, nem o que ela está construindo, eu vou ficar acompanhando ela para quê? Ah, mas você acha que essas pessoas chegaram a essa conclusão com você? Talvez sim. Então, eu já estou trazendo logo para a realidade, né? Não foi legal. Então, por isso que eu falo, o processo ele é mais importante do que realmente o troféu levantado. Alguém aqui sabe me dizer de verdade o que significa a palavra esforço concentrado? Você, Jô, poderia responder isso melhor porque você treina. Acho que é uma aplicação de disciplina. A disciplina mais foco. Irmãos, ninguém nunca, nem eu, nem você, nem ninguém, nunca, essa palavra é nunca mesmo, né? Vai prosperar sem esforço concentrado. Sabe por que eu estou falando isso? Primeiro que eu vou falar isso onde está na Bíblia. Segundo que eu vou falar por causa da minha própria vida, porque tudo aquilo que eu não coloquei exatamente isso que eu acabei de falar, esforço concentrado, existe um problema do esforço concentrado, sabe por quê? Quando você não coloca, você perde aquilo que você tem a disciplina. Só que quando você não tem um foco, você toda hora vai estar virando para algum lugar, assim, ó. Você vai ouvir uma coisa, você vai começar a achar que faz sentido. Aí se alguém falar uma coisa, outra pessoa falar uma coisa completamente diferente, você fala, agora que está fazendo mais sentido isso aqui, gente. Aí se você ouve uma outra pessoa, você fala, juntando tudo aqui, talvez eu consiga fazer alguma coisa com essas três opiniões. Ou seja, você não focou em nada, você não consegue chegar a conclusão nenhuma, porque a nossa mente, ela precisa estar focada diretamente em alguma coisa. Então olha isso daqui, ó. Que foco concentrado é uma força contínua que você faz naquela determinada coisa ali. Então, ou seja, foco absoluto e total. Vai fazer sentido no final isso aqui que eu estou falando. Então eu vou dar um exemplo aqui bem supérfluo. O Felipe, ele vende pneu de carro, pneus para carros. Só que aí, ó, o Felipe, ele vende. Mas se eu perguntar para ele assim, Felipe, quantas marcas hoje no mercado tem de pneus de carros? Felipe, qual a durabilidade de cada uma dessas empresas desses pneus aí de carros? Felipe, por quanto que esses caras compram, deles aí que você acabou de citar, quem que compra com o melhor preço? Felipe, que tipo de divulgação que esses caras fazem hoje, que você não está fazendo, ou que você consegue fazer melhor, ou que você faz pior do que eles, e aí por isso que não está dando resultado? Aí o Felipe começa a falar, mas gente, peraí, Luiz, eu vendo pneus, eu tenho uma empresa que vende pneus. Zero, irmãos. Vamos lá, agora vamos traduzir isso aqui que eu falei. Se você vende pneus de carros, a primeira coisa é entender o DNA desse negócio. Quem são as maiores e as menores empresas? Quem são as maiores e as piores, melhores e piores empresas? Qual é o melhor preço e o pior preço? Quem realmente pode estar concorrendo ali com você? Por que que você não chegou onde esses caras estão? Ou por que que você está ali nesse mercado? Onde é o posicionamento que você está ali? O que está acontecendo com você? Irmãos, sabe o papel e a caneta? Pegar todas essas perguntas e ver se consegue responder. Aí você começa a ver o grau que está o negócio. E eu achei muito legal isso daqui, ó. Isso aqui é o mais importante para se guardar do que eu falei. Você acha, às vezes, que você ouve a Luísa falando assim e fala assim, Luísa, peraí. Primeiro que assim, eu tenho uma empresa de vender pneus de carros, mas eu mereço coisa melhor. Mas eu estou atuando aí nesse negócio.
Olha como é sério isso que eu vou falar. Se você não estiver honrando o processo desse negócio, você vai ficar muito mais tempo nele. Onde está escrito isso? Irmãos, olha como são as coisas. Se você entender que o seu foco concentrado precisa estar no que você está fazendo agora, nesse exato momento. A sua empresa ela pode ser o que ela quiser amanhã, o mês que vem, o ano que vem, daqui 10 anos. Mas agora, nesse exato momento, você, eu, nós, temos obrigação de sermos os melhores vendedores ou empresas de pneus que existe na rua, ou no bairro, ou na cidade, ou no Brasil. Luísa, e como é que faz isso? Lembra das perguntas que eu comecei fazendo, Felipe? Felipe, se eu te fazer 5 perguntas referentes ao seu negócio, você sabe responder as 5? Luísa, você responder 2. O que aconteceu aí? O Felipe não está com o foco concentrado no negócio dele. Ele pode falar o que ele quiser para mim. Não está. Porque o que não faz o Felipe ter 1 hora por dia para fazer toda essa pesquisa que eu estou falando e descobrir onde estão os déficits, por exemplo, da empresa dele ou do segmento dele? Porque concordam que se o Felipe vende pneus de carros, tem várias empresas, pequeno porte e grande porte, que fazem a mesma coisa. Uns com muito sucesso, outros mediano e outros quase Titanic, afundando. Mas que engraçado, todo mundo vende pneus de carro, o que está acontecendo aí? Aí o Felipe não se dá ele não se dá o trabalho de descobrir aonde está o erro do negócio. É o foco concentrado. Uma vez eu ouvi um rapaz falando uma coisa muito legal. Ele falou assim: antes de eu ter sucesso, antes de eu ser conhecido, antes de eu ter relevância, eu lembro que tudo começou dentro do meu quarto, com o meu computador, com o que eu tinha ali na época. Ele falou, né? Só que eu fiz uma coisa que o meu quarto não foi o problema, nem o computador fraquinho era o problema, e nem meu celular, que era assim, o mais simples mesmo, porque eu não tinha dinheiro para comprar, por exemplo, um iPhone. Eu era simplesmente persistente. Que as pessoas falavam que eu era teimoso, obstinado, eu era persistente. Eu dava aquilo que eu tinha, mas eu dava o meu melhor. Tanto é que ele falou que uma vez alguma pessoa chegou nele, foi aí que ele começou a crescer, né? E falou assim: fulano, você tem tanto talento, você consegue entregar tanta coisa, mas agora eu tô vendo a sua situação aqui, o que você tem, né? Como que você usa o que você tem e consegue trazer isso. Cara, se você tiver então isso, ele citou o que ele precisava, né? Então você voa. Ele virou para essa pessoa e falou assim: então me ajuda, vamos voar junto. Eu não vou falar o nome dessa pessoa porque ela é muito conhecida e também não tem porquê. Mas assim, aí hoje eu vejo algumas coisas desse rapaz, é muito jovem ele, gente. Se tiver 25 anos é muito. E aí questionaram esses dias porque ele comprou um carro não sei o quê, tava de Rolex não sei da onde. E aí ele falou, aí ele tem uma vozinha, eu acredito que a avó dele ainda é viva, mas ela assim é quase centenária. Amor da vida dele. Aí ele falou assim: engraçado, né? As pessoas me criticam hoje, mas eu sei quem foi que me prestou o dinheiro da aposentadoria para eu comprar um celular melhor, para hoje eu, né, desenvolver as coisas que eu faço. Então eu não ligo, eu sei por onde eu comecei, quem me prestou o dinheiro. Ó, aqui, ó, o meu banco financeiro foi total, minha vozinha aqui, ó, tal. E ainda ela falou assim: olha, se esse dinheiro não retornar, é a minha aposentadoria do mês. Ele brinca até hoje com isso. Onde ele vai, ele fala da vozinha dele. Então assim, é engraçado, né, irmãos, quando a gente ouve esse tipo de coisa, você começa a falar assim: caramba, tem alguma coisa muito errada, né? Porque de repente aquele celularzinho da Nokia, aquele quartinho simples, a aposentadoria da avó, hoje o moleque tem 25 anos, é milionário, tá aí para quem quiser ver, né? Tá nada escondido. Uma cabeça boa, sabe? Aí ele falou muito isso: foco concentrado. Não foi dinheiro, ele falou foco concentrado. E aí esse negócio de você ficar muito tempo no processo é porque é o seguinte: você não entendeu como é que faz o negócio, né? Que você acha que eu preciso de mais dinheiro, aí eu preciso de mais recursos, aí eu preciso de mais cursos, e de repente não é você só focar em uma coisa. Por exemplo, descobrir como ser o melhor vendedor de pneus ou ter a melhor empresa de pneus da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, né?
É legal isso aqui, ó. Nunca se esqueça, se você der resultado daquilo que você está fazendo, irmãos, isso é uma verdade tão grande. Com certeza alguém vai querer te puxar para cima. Eu nem lembrava que eu tinha escrito isso aqui, acabei falando desse rapaz aqui, né? Que ele fez o melhor com o que ele tinha. Um dia ele conversando com uma pessoa que estava acima dele, falou, caramba, uma coisa é fato, você não tem resultado, ainda não tem, mas você tem um esforço. Ele estava aqui, a pessoa estava aqui, a pessoa falou, irmãos, porque não tem como uma pessoa não te notar quando você fica insistindo muito numa coisa. Assim, ó, eu vou até corrigir isso aqui que eu falei, assim, no meu caso. Eu sou uma pessoa que eu sou a famosa cara de pau. Irmãos, eu não tenho problema nenhum em pedir favor, em pedir ajuda. Pensa numa pessoa que não tem problema com isso. E eu utilizo dessa ferramenta da melhor maneira possível, com as pessoas certas, é claro, mas assim, de uma maneira muito simples. Então, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, aí eu falei assim, eu queria tanto fazer esse negócio aqui, só que o que eu tenho já está acontecendo, mas eu sei que isso pode ir muito mais longe, sabe? Ela falou assim, então, pensa em 3 pessoas, e nessas 3 pessoas que você pensar, você conta a mesma história e fazem elas saberem do que você está fazendo e como você está fazendo. Por que 3? Porque não tem como uma só não falar que não quer ouvir o que você tem a falar, entendeu? Se o que você está me falando é relevante, é verdadeiro, e isso foi um fato, isso aconteceu mesmo. Então eu comecei a entender que às vezes, irmãos, você entender muito de algo é legal pra caramba, faz parte, isso aí é indiscutível. Mas eu ainda vou um pouco mais profundo. Para mim não tem nada mais poderoso do que as conexões. Do que você ter esse coração, né? Eu estou com uma pessoa próxima a mim, e essa pessoa, ela faz mais ou menos uma semana que ela está apanhando para fazer um negócio. Ela está me falando. E aí eu tento me segurar, porque você imagina uma pessoa que tem essa natureza que eu tenho. Se eu não entender o que está escrito aqui, irmãos, eu vou falar assim, ô Paulo, o que está escrito aqui? Leia aqui para mim. Sabe, essa facilidade de falar as coisas, de pedir as coisas. E aí eu falei assim a primeira vez para essa pessoa, você não está conseguindo fazer? Outras pessoas fizeram? Já, todo mundo já fez, menos eu. E por que você não terminou isso aí? Porque eu não consigo, porque eu não entendo, e por que você já não perguntou para uma pessoa que fez, como é que faz? Falei uma vez. Passou-se mais alguns dias, essa pessoa conversando comigo novamente, ela falou assim, eu falei, e aí, terminou o negócio lá? Ainda não. Então você não perguntou para ninguém? Você não pediu ajuda? Não, mas eu vou tentar aqui mais um pouco. Terceira vez foi hoje. Luísa, você não falou nada para essa pessoa? Irmãos, eu cheguei a uma conclusão. Não tem como você convencer alguém de fazer algo se ela mesma não reconhecer que ela já está no buraco. E que se ela não pedir uma corda, ela vai morrer no buraco. É capaz de alguém jogar a corda e a pessoa falar assim, não gente, eu vou tentar aqui, vou fazer eu mesmo vou fazer uma escadinha e vou subir. Luiz, isso é o quê? Eu não sei, irmãos. Às vezes eu acho que é orgulho, às vezes eu acho que é timidez de se expor, sabe? Da pessoa falar, nossa, você não sabe fazer isso? Isso é uma ignorância tamanha, irmãos. É tão bom quando você é o menor da mesa, quando você é o que menos sabe da roda, que quando você quer ser o melhor, o maior, aí, irmãos, você não aprende nada. Pode acreditar, você perde a oportunidade de crescer, porque você quer ser dali, você quer... O pior é quando você não é, né? Aí pior ainda. Então essa pessoa, ela não quer pedir ajuda, eu já entendi, e eu lamento por ela, porque eu tô percebendo que ela está apanhando a cada dia, já era para ter entregue esse negócio aí, eu acho, e assim, ela vai preferir queimar o filme dela do que pedir ajuda. Então você vê que o problema não é muitas vezes... por exemplo, eu não estou orientando essa pessoa já não teria que ter pedido ajuda, até pelo fato de eu estar falando isso.
porque naquele segmento eu não consigo ajudá-la. Eu não tenho propriedade para isso. Então, e eu sei que tem pessoas ao lado dela que tem muita propriedade, mas ela não quer. É aquela famosa história, quando não quer, dois não brigam. Quando não quer, não cresce, pronto, tá tudo bem. Não existe prosperidade, principalmente na financeira, se você não tiver a mente aberta e flexível. Eu acabei de falar isso aqui. Eu estou vendo na prática isso, eu estou olhando para a pessoa assim, ó, e estou vendo. E ela ainda me fala, isso que é o pior, ela me fala. Eu estou achando que é afronta já. Uma mente que acha que já sabe das coisas. Eu não sei aqui se vocês conhecem pessoas que quando você começa a falar algo, a pessoa nem espera você terminar a frase. Já sei, não é um negócio não sei o que, você... Pessoas que fazem isso, ela tem a mente totalmente inflexível, engessada. Essa pessoa que eu estou falando é uma. Estou falando de um fato mesmo, está acontecendo aos meus olhos aqui, ó. E é duro, irmãos, porque assim, você olha para a pessoa, você fala, meu Deus. Ó, uma mente que julga os outros quando alguém está falando. Não sei se vocês conhecem também pessoas que quando estão ouvindo outra, falam assim, eu não acho que é bem isso aí, não. Eu não acho que é tudo isso, não. Eu não concordo muito com essa pessoa que está falando. Aliás, eu não concordo com nada do que ela está falando. Aí, irmãos, tem um detalhe. Se você conversar com pessoas prósperas na vida, sábias, você vai ver que ela ouve qualquer pessoa, em qualquer tom, e quando ela vê uma pessoa, por exemplo, inferior a ela, em todos os sentidos, ela pensa assim, né? Tem alguma coisa ali que eu tenho certeza que eu não ouvi ainda. E sabe por que ela pensa isso? Porque normalmente essas pessoas, elas estão acostumadas a ouvir pessoas aqui iguais, né? Ali, ó, ou maiores. Quando ela encontra pessoas menores, ela fala, esse caminho eu não fiz. Alguma coisa tem aí, eu vou ouvir. E aí ela respeita aquela pessoa. Por isso que é perigoso essas pessoas que ficam criticando quando a outra está falando. Se você puxar a capivara, dá uma olhadinha nos frutos dessa pessoa. Dá uma olhadinha, não vou falar nada, dá uma olhadinha na vida dessa pessoa que fala isso. Tudo critica, sabe? Você já vê no rosto dela que ela está te criticando, sem falar. Mente engessada, irmãos, inflexível.